Nós já estamos aí com a nossa Bíblia aqui, olha, já estou com a minha Bíblia em minhas mãos. Eu espero que você também já esteja com a sua Bíblia pertinho de você, tá bom? Raquel, tudo bem, Raquel? Pega a sua Bíblia lá, Raquel, Lia também, a Shirlene, os nossos amigos. Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia aí, irmão Abel. Corre, pega a Bíblia que nós vamos estudar agora a palavra de Deus e nós vamos meditar em um texto muito especial das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, tá bom? Abra a sua Bíblia que nós vamos orar mais uma vez. Como diz, né? Mais oração, quanto mais oração, mais poder, não é verdade? Então nós vamos orar mais uma vez com a Bíblia aberta. Eu quero convidar você então para abrir no Evangelho de João, capítulo 8. Abra sua Bíblia, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui também. João, capítulo de número 8, é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Nessa série maravilhosa, a série Encontros com Cristo, nós temos estudado a cada domingo um tema voltado por um encontro, um momento onde Jesus se encontra com um personagem da palavra de Deus. E o personagem hoje, o nosso último momento aqui, é o encontro de Jesus e a mulher adúltera. Então quero convidar você a abrir comigo aí João, capítulo de número 8. Já encontrou? João, capítulo de número 8, nós vamos ver a partir do verso 1. Tudo bem? João, capítulo 8, verso 1. Sabe que nessa série Encontros nós já tivemos muitas lições, vale a pena você talvez ainda não assistiu os outros sermões. Nós já estudamos aqui, por exemplo, sobre Jesus e o jovem rico, estudamos também sobre Jesus e Pedro, estudamos também sobre Jesus e Bartimeu, e hoje vamos estudar sobre Jesus e a mulher adúltera. João capítulo 8, já encontrou? Eu acho que sim, já deu tempo, não é verdade? João capítulo 8 é o tema que nós vamos estudar, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Mas antes ainda da leitura, com a Bíblia aberta, eu quero te convidar para mais uma vez nós orarmos ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus agora em oração mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos porque temos a Bíblia aberta diante de nós. E nesse ato, Senhor, nós estamos declarando a Ti que nós estamos também com os ouvidos abertos para ouvirmos a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações nessa noite. Que a mensagem do Senhor venha do teu trono de graça e encontre lugar em nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. João capítulo 8, o verso 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava, diz a Bíblia. E assentado, os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6. Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher
no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E agora o verso de número 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que história interessante, não é verdade? Impressionante essa história. Imagine a cena. Era alta madrugada, os primeiros raios do sol começaram a iluminar Jerusalém. O Senhor Jesus agora se levanta do seu lugar de repouso no Monte das Oliveiras. E Jesus Cristo, então, ele se dirige ao templo. E quando ele chega ali, um enorme número de pessoas já estavam ali esperando Jesus para aprender dos seus ensinos. De repente, a rotina e o burburinho do templo são quebrados por um grupo de líderes religiosos que entram gritando: adúltera, adúltera. Aqueles homens carregavam pedras em suas mãos e, quem sabe, estavam arrastando aquela mulher pelos cabelos. Aquela mulher havia sido flagrada em adultério, é verdade, mas a maneira como aqueles homens estavam conduzindo as coisas parecia ter ódio no olhar daqueles líderes religiosos. A atenção de todos agora se volta para aquele grupo. E aqueles homens, então, juntamente com aquela mulher, puxada pelos cabelos, eles vão até aonde estava Jesus Cristo. Eles param de forma abrupta na presença do Senhor, do Mestre, do Salvador Jesus. Quando eles chegam ali diante do Mestre, parando ali de forma inesperada, eles esperam então, quem sabe, para que todos pudessem se acalmar, para então confrontarem a Jesus com uma acusação. Quem sabe um daqueles homens diz: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei que nos mandou Moisés, que nos deixou Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. E agora, mestre, tu, pois, o que dizes? O que é que o Senhor vai dizer? Parecia que eles estavam querendo colocar Jesus em uma situação delicada. Parecia não, com certeza estavam. Um silêncio enorme toma conta de todo o templo. Naquele momento, os olhares de todas as pessoas deixam de olhar, quem sabe, para a mulher e se voltam para Jesus. O relato bíblico parece sugerir que tudo não passava de uma armação, você já percebeu, uma cilada. Afinal, nenhuma mulher comete adultério sozinha, você não concorda comigo? Onde estava o homem? Parou para pensar nisso? Em Deuteronômio, capítulo 22, 23, 24, diz que ambos, homem e a mulher, deveriam morrer numa situação dessa. E eu pergunto para você, cadê o homem? Onde estava o homem? Ali só estava a mulher. E não era ali, queridos, de acordo com a lei de Moisés, não era ali que eles deveriam estar. O procedimento normal, quando casos assim aconteciam, era arrastar a vítima pelas ruas da cidade, conduzir então a vítima a um lugar fora da cidade, não dentro da cidade, muito menos dentro do templo. Quando chegavam então ao local fora dos portões da cidade, havia ali um barranco, um lugar que havia sido previamente escolhido, aonde a vítima seria deixada seminua, com as suas mãos amarradas atrás das costas, para que então uma testemunha se apresentasse para confirmar o pecado, e só então a vítima era cruelmente empurrada barranco abaixo, para que então o apedrejamento pudesse começar. E o apedrejamento ele não terminava até que a vítima estivesse morta.
Como se não bastasse essa situação tão dolorosa, tão difícil, a vítima, depois de toda essa situação vergonhosa, ela tinha o seu corpo tirado daquele barranco, era levada a uma árvore aonde o seu corpo ficava ali pendurado e deixado exposto como vergonha até o final do dia, até o pôr do sol. Somente então, depois de toda essa situação dolorosa, era que então esta pessoa apanhada em adultério poderia finalmente ser sepultada ou sepultado. O verso 6, nós lemos, ele diz claramente que eles faziam aquilo, diz a expressão bíblica, tentando a Jesus. Fazendo aquilo para tentar a Jesus. Para ver se conseguiam, quem sabe, alguma coisa, alguma situação para acusar o Mestre Jesus Cristo. Aqueles líderes judaicos estavam armando aquela situação com um objetivo. Eles haviam planejado tudo aquilo com um único intuito. A preocupação não era com a moça, a preocupação não era ensinar o povo, a preocupação era com certeza desmoralizar a Jesus perante o povo. Ou então, talvez terem ali um bom argumento para prender a Jesus, para tirar Jesus de circulação. Não importava quem eles tivessem que usar como isca. E aparentemente, querido amigo, querida amiga, havia apenas duas alternativas para Jesus diante desta cena. A primeira alternativa para Jesus seria, quem sabe, não recomendar o apedrejamento. Se ele não recomendasse o apedrejamento, se talvez ele olhasse para aquelas pessoas, olhasse para os líderes e dissesse assim: olha, deixem a pobre coitada ir embora. Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, que determinava a morte em casos assim. Muitos dos seguidores de Jesus, inclusive, ficariam indignados. Quem sabe o sinédrio, então, teria a acusação de que tanto buscavam. A acusação de fato de que Jesus viola a lei de Moisés. A segunda, quem sabe, alternativa que Jesus teria, seria recomendar o apedrejamento. Se Jesus dissesse: é isso mesmo, apedreja então essa mulher. Quem sabe, Jesus perderia a simpatia do povo. Além, claro, de se colocar contra a lei de Roma. A lei de Roma reservava para si o direito de determinar quem vivia e quem morria. Então, se Jesus determinasse a morte por apedrejamento, ele estava indo contra o governo de Roma. Você percebe? Era uma cilada, era uma armadilha, era uma situação para tentar pegar Jesus. Mas apesar de perceber, desde o primeiro instante, o que estava acontecendo, Jesus não diz nenhuma palavra. Claro, Jesus nunca é pego de surpresa. E Jesus agora, ele somente se abaixa e começa a escrever na areia. O gesto de Jesus despertou interesse e curiosidade das pessoas que estavam ali. Até que, finalmente, o silêncio foi quebrado e os escribas e os fariseus perguntaram: mestre, e então? Qual é a resposta? O que fazer? Jesus estava abaixado, estava escrevendo na areia. E Jesus agora, de modo muito solene, ele olha nos olhos daqueles homens e ele diz as seguintes palavras: aquele que não tiver nenhum pecado, o que mesmo? Atire a primeira pedra. Jesus, depois de dizer essas palavras, que foram muito fortes, Jesus então, de novo, ele se abaixa e ele continua escrevendo na areia. A Bíblia não diz o que foi que Jesus escreveu na areia. Mas é possível que Jesus estava escrevendo ali, naquele momento, os pecados daqueles homens que trouxeram aquela mulher.
Nós não sabemos exatamente como foi isso. A Bíblia não dá muitos detalhes. Mas é possível que Jesus, no primeiro instante, ele tenha fitado os olhos, quem sabe, numa daquelas pessoas, num daqueles líderes, num daqueles homens. E por alguns instantes, Jesus abaixa-se, escreve ali o pecado daquele homem no chão. Depois ele levanta o olhar, olha para mais alguém, e aí escreve o pecado daquela pessoa no chão. Imagine que cena. E ao aqueles acusadores perceberem que a vida deles, a vida pecaminosa deles, estava sendo escancarada perante todos, a Bíblia diz que um a um por um, começaram a ir embora. Eles soltaram a pedra que estava em suas mãos e começaram a sair de cena. Jesus, quando finalmente todos foram embora, Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E agora, Jesus, em suas primeiras palavras que ele se dirige àquela pobre mulher, ele faz a seguinte pergunta: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Quem é que te condenou? Jesus pergunta para ela. E aquela mulher diz assim: ninguém, Senhor, ninguém. E aí Jesus vem com um olhar de amor e diz: nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peque mais, e não peques mais. Com as palavras, nem eu tampouco te condeno, Jesus, claro, querido amigo, querida amiga, Jesus não estava minimizando o pecado que aquela mulher cometeu. Jesus não estava fazendo vistas grossas ao pecado do adultério, é claro que não. Jesus, ele saiu daquela cilada, daquela armadilha, confrontando aqueles homens com a realidade do coração deles. Porque talvez aqueles homens eram tão pecadores ou mais do que aquela pobre mulher. E nesse momento a atitude de Jesus com aquela mulher foi a atitude do perdão, foi a atitude do amor, não foi a atitude da permissividade. Jesus perdoou aquela mulher completamente, completamente. Que história linda! A forma como Jesus tratou esta mulher, ela é uma lição para você e para mim nessa noite, nesse momento. É a lição de como Deus encara as nossas quedas. Infelizmente é grande o número das pessoas, o número daqueles que têm sido, quem sabe, muito severos consigo mesmos. Muito mais severos até do que o próprio Deus. Alguns chegam, quem sabe, a exigir um nível tal de perfeição que Deus nunca exigiu. Isso, queridos, é impossível de ser alcançado, pelo menos deste lado da eternidade. Não que Deus não exija obediência, por favor, me entenda bem. Deus sempre exigiu obediência. A lei, ela existe para ser cumprida, é verdade. A lei existe para ser obedecida, ninguém questiona isso. Mas a questão, queridos, a questão aqui é que todos nós somos pecadores. E aqueles que exigem um grau mais elevado, um grau maior, um grau de perfeição absoluta na vida, estão exigindo o que é impossível. Porque pecado na Bíblia não é somente aquilo que você faz, aquilo que eu faço. Pecado é aquilo que nós somos, aquilo que você é, aquilo que eu sou. Nós somos pecadores. Pecado não se baseia apenas em atitudes. Pecado tem que ver com aquilo que nós somos. Pecado não é um ato apenas. Pecado também tem que ver com a nossa natureza de pecadores. O salmista Davi, ele chega a dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Querido amigo, Jesus já pagou o preço pela sua e pela minha salvação, amém?
A Bíblia diz assim: pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. E a Bíblia diz mais. A Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, uma vez que eu fui salvo pela graça de Jesus Cristo, é claro, eu vivo em novidade de vida. Precisamos entender aqui, queridos, que existem pelo menos 2 tipos de pecados passíveis de serem cometidos por aqueles que já entregaram o coração a Jesus Cristo. O primeiro tipo de pecado é chamado de o pecado da rebelião. O pecado da rebelião é o pecado deliberado, é o pecado intencional, é o pecado consciente, é o pecado voluntário. O pecado deliberado, o pecado da rebelião, ele vai contra a vontade de Deus. Ele segue a vontade da carne, ele obedece os desejos da carne. O pecado da rebelião é o pecado que nós sabemos que é pecado, podemos evitar, mas nós não queremos evitar. Esse pecado, ele é grave porque ele rejeita a graça de Deus. E quando esse pecado, ele ocupa o lugar no coração, quando isso ocorre, não há nada que Deus possa fazer. O segundo tipo de pecado que nós podemos dizer aqui é o pecado acidental. Nem todos os pecados que nós cometemos são intencionais. Há também aqueles pecados que nós cometemos não querendo cometer. Pecados que nos trazem um profundo senso de culpa. Quem sabe um pecado que nos traz tristeza em nosso coração. Todos nós cometemos pecados assim. Por melhores que sejamos, quantas vezes você, no final do dia, ou no início da manhã, você se coloca de joelhos, você coloca a sua vida diante do altar do Senhor e você pede perdão por esses pecados. Você quer levar a vida espiritual a sério, você quer levar a vida cristã a sério, mas cometeu esse pecado por uma infelicidade. Queridos, todos nós pecamos. Mas o pecado na vida de um verdadeiro filho de Deus, ele não será uma escolha, muito menos um hábito. O pecado na vida de um verdadeiro filho de Deus não será nada mais do que um acidente indesejável. Um acidente que nos faz lembrar que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Um acidente que nos faz nos prostrarmos aos pés de Jesus para pedir perdão. A Bíblia, queridos, tem um texto maravilhoso. A Bíblia diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não venham a pecar. Esse é o ideal de Deus. Se todavia alguém pecar, não se desespere. Temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado, querido amigo, esse advogado, minha amiga, ele jamais perdeu uma causa, amém? Alguém nessa noite que está lutando com algum pecado? Nesse momento, talvez você está assistindo essa programação ao vivo ou gravado. Você está lutando com algum pecado? A salvação, querido, é uma verdade que só pode ser experimentada aqui e agora. O arrependimento é uma atitude. Se mantivermos uma atitude de arrependimento e fé, Deus manterá para conosco uma atitude de perdão, amém? Independente dos atos isolados ou acidentais que você porventura tiver que cometer, Deus estará ao seu lado. Amém por isso? Amém por isso. No livro de Romanos,
no capítulo de número 8, há uma promessa linda, e eu preciso ler essa promessa junto com você. No Romanos capítulo 8, eu quero abrir a minha Bíblia aqui, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também, combinado? Romanos capítulo 8 e o verso de número 38. Eu já estou procurando aqui na minha Bíblia e quero pedir para você encontrar aí na sua Bíblia também. Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 38. Veja, olha o que diz a palavra do nosso Deus. Eu vou mencionar aqui o texto para você. Romanos 8, verso 38 e verso 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém por isso. Ah, querido, é verdade que o inimigo, o nosso adversário, Satanás, o diabo, ele conhece os pontos fracos de cada um de nós. É verdade, é verdade. Mas eu preciso te lembrar que o diabo ele já foi vencido na cruz. E ele é vencido mais uma vez no nosso coração, porque nós nos entregamos a Jesus. Ah, amigo querido, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ainda que talvez tropecemos, ainda que talvez estejamos no chão, o Senhor Jesus, Ele está com a mão estendida para nos levantar, para nos ajudar nessa guerra que nós vivemos todos os dias, a guerra da natureza carnal contra a natureza espiritual. E eu preciso escolher todos os dias alimentar a natureza espiritual. Eu preciso todos os dias escolher estar ao lado de Jesus. E aí vem a promessa maravilhosa que nós lemos de Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele cita aqui 10 coisas: a morte, a vida, anjos, principados, coisas do presente, porvir, poderes, altura, profundidade e outra criatura. Nada poderá separar você do amor de Deus. A Bíblia tem um texto belíssimo que diz assim: eu estou plenamente certo. O mesmo apóstolo Paulo de Romanos, ele diz assim: eu estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra no seu coração vai completar até o dia de Cristo Jesus. Por favor, amigo, escute essa canção. Deixe Jesus falar ao seu coração através dessa música. E que Deus abençoe você. Fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E
que aqui era meu fim. Me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Meu Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Deus seja louvado. Sabe, amigo, o nosso apego a Ele pode ser débil, mas o seu amor é como o amor de um irmão mais velho. Enquanto nos mantivermos em união com Ele, nada e nem ninguém poderá nos arrancar de suas mãos. O nosso Senhor Jesus, Ele ama muito você. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz para você nessa noite, nesse momento: filho, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E há uma promessa maravilhosa: eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É o seu desejo se apegar a esse Deus de amor? É o seu desejo entregar a sua vida a Jesus? Entregar o seu coração a Ele? É o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não tente lutar sozinho, você não vai conseguir. Mas pelo poder de Jesus, queridos, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Vamos nos entregar a Ele nesse momento? Feche os seus olhos. Vamos fazer essa entrega ao Senhor. Nosso amado Deus, obrigado, Senhor querido, pela mensagem da Tua palavra nessa noite. Ó Senhor, nós estamos aqui
obedecendo a recomendação da Tua palavra. E agora, Senhor Deus, o meu amigo, a minha amiga, nesse momento, Senhor, com o coração contrito, se volta para o Senhor com uma atitude de arrependimento, para clamar, ó Deus, pelo Teu perdão. Confessando, Senhor Deus, aqui os nossos pecados a Ti, Senhor. Ó Deus, eu não sei, Pai, quais são as lutas, os pecados dos Teus filhos. Mas nesse momento, Senhor, o Senhor diz que o Senhor perdoa os nossos pecados. E não apenas nos perdoa, mas purifica de todo mal e de toda injustiça. A Tua palavra diz que o Senhor pega os nossos pecados e joga lá no fundo do mar, porque o Senhor não tem interesse neles. O Senhor só tem interesse em uma coisa: o Senhor tem interesse no nosso coração, na nossa vida, porque nós somos do Senhor, nós somos Teus. Senhor, que a Tua graça venha inundar a vida desse meu amigo, dessa minha amiga. Que a Tua graça venha inundar, ó Deus, o coração dessa pessoa, dessa família. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que naquele glorioso dia, Senhor, nós estejamos prontos, preparados para viver, para morar com o Senhor por toda a eternidade. Com a certeza de que nossos pecados estão perdoados e que nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Como é bom, não é verdade? Estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Eu quero lembrar para você que nós temos o nosso culto aqui, na quarta-feira, às 19h30. Próximo sábado, às 9 horas da manhã, com o nosso pastor aqui, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul, pastor Ayrton Killer, sábado às 9 horas da manhã. Temos um programa especial à tarde com os nossos aventureiros, às 4h30 da tarde, e com o Jogo da Vida, às 6h30, os jovens, os adultos, para participarem também. Quero te lembrar também que no domingo nós temos um programa muito especial, às 17 horas. O programa é Esperança para as Famílias. Então que Deus abençoe para que você participe desse programa também. E à noite, às 19h30, no próximo domingo, nós teremos o nosso culto aqui para que você possa estar com a gente. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma semana muito feliz. Um grande abraço.